Mensagem 134, livro Caminho, Verdade e Vida, título Basta Pouco. Citação do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22, escreve o evangelista. Diz-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Quando nós pensamos na época natalina da vinda do Cristo, o ser mais puro que desceu sobre a terra, é marcante a chegada de Jesus num ambiente de singeleza, num ambiente despido das glórias mundanas, dos reis, dos tronos, num ambiente permeado pela simplicidade dos animais, dos pastores, e ele tendo como primeiro local de repouso, após a sua chegada à terra, na figura da simples manjedoura. Chegando em paz, como diz Emmanuel, ele é colocado na manjedoura e nos dá a lição de simplicidade e de humildade que nós deveríamos cultivar em nossos corações para vivermos de fato a lei de Deus. Então não é por acaso que o Salvador do mundo, Jesus, escolhe na sua chegada esse lugar de simplicidade. Todo o ato da vida do Cristo, da manjedoura até o Calvário, é testemunho da sua sublime origem espiritual. Toda ação que ele faz, todo lugar escolhido, toda palavra proferida nos traz a luz dos planos mais superiores. E Emmanuel diz que ele vem trazer as verdades eternas, como ele próprio diz para Pilatos, antes de ser crucificado, que ele vinha dar testemunho da verdade. Então ele chega ao mundo, passa a vida inteira trabalhando, sem buscar amealhar recursos supérfluos, dando a sua vida em favor dos mais miseráveis e ensinando pela sua própria experimentação correta, de acordo com a lei de Deus, junto ao qual ele se fazia um, e era o mensageiro mais puro que nós aqui na Terra conhecemos por parte do Criador. Emmanuel vai dizer que essa pergunta feita por Judas Tadeu, ela ainda tem atualidade. Ela é pertinente nos nossos tempos hoje do século XXI. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas em geral, ou como diz Emmanuel, as criaturas vulgares, só entendem o que se impõe aos demais, mesmo que essas imposições sejam tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Ainda a consciência adormecida, sem ter sido iluminada, esclarecida pela luz da razão e mais ainda pela intuição espiritual e pelo sentimento religioso, ela só vai entender aquilo que é da força material. Ela só vai respeitar, só vai obedecer, só vai seguir um referencial que demonstre ostensivamente um poder que atinja os sentidos físicos, algo que seja de incontestável força do ponto de vista material. Ainda essa humanidade imatura, atrasada espiritualmente, não consegue compreender as dissertações, os ensinamentos, os argumentos provindos de uma fonte sutil, mansa, dócil, que é interpretada como fraqueza, como sendo algo que não tenha em si uma substância maior que mereça um crédito. É isso que Emmanuel vai dizer. As criaturas vulgares apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais, dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Então hoje quem tem um comando e age de forma tirânica, amanhã vai ser o subordinado que vai ouvir uma outra voz tirânica e que vai ser submisso a essa outra voz. Então invertem-se os papéis, mas o dinamismo de poder, de mando, continua sobre as mesmas bases tirânicas e puramente materiais. E qual é o diferencial de Jesus? Como Jesus, então,
fez o seu programa de redenção da humanidade. Primeira coisa que Emmanuel vai dizer é que Jesus se endereçava não às personalidades. Não há um senador, não há um governador, não há um centurião, não há um sacerdote, porque são posições temporárias. Jesus não estava interessado em fazer agrados ou atender a caprichos de pessoas que detinham certas posições. O foco de Jesus era ensinar o espírito imortal, não importando que posição transitória ele ocupasse. Naquela época que Jesus estava entre nós caminhando e ensinando. E a partir disso, do seu foco ser um sujeito que é alma imortal, o seu discurso era diferente, a sua postura era diferente. E ele fez o quê? Mostrou que não era preciso ter evidência social nem econômica para se ter um serviço útil a Deus. E Emmanuel ainda diz, se baseando na proposta apresentada e vivida por Jesus, que basta os princípios edificantes e simples para que o sucesso do empreendimento espiritual se concretize. Não é preciso nada ostensivo, nada que seja arrebatador para os sentidos, mas é preciso que vá até a consciência, até a alma da criatura, porque é um projeto para a imortalidade. Não é um projeto imediatista, não é um projeto a curto prazo, é um projeto para a imortalidade. E aí, o nosso benfeitor espiritual, Emmanuel, termina dizendo que o portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. E lembra muito a passagem que nós vemos no livro Boa Nova, trazido pelo Espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, onde Jesus conversa com o sacerdote, com Hanan, e diz que iria construir o reino de Deus no coração dos homens, que seus auxiliares viriam de vários lugares, e seriam pessoas simples. E o Hanan, orgulhoso de sua posição, orgulhoso da sua situação privilegiada, ele ri ironicamente de Jesus e não dá crédito ao seu programa de regeneração da humanidade a partir dos corações dos homens, usando poucos instrumentos, usando simples instrumentos, e mostrando que o pouco que tem qualidade vale muito mais do que o muito que tem só aparência, só ostentação, mas que não tem a verdadeira conexão com Deus, que se dá pela pureza e pela simplicidade da alma.